perto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isto ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do monte outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque e debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e ali chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, Êxodo capítulo de número 17, nós podemos ver, podemos aqui ver Êxodo capítulo 17. Talvez se eu fosse dar um tema para este capítulo, eu usaria o último versículo que diz que eles levantaram e disseram que Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. Nós vamos ver primeiro o povo ali contentando, o povo lutando, murmurando mais uma vez contra essa situação, dizendo a Moisés, por que Moisés tinha ali conduzido o povo para o deserto. E nós já vimos isso na semana passada, inclusive no domingo eu reforcei novamente a mensagem do capítulo 16. Nós vemos no capítulo 15 o povo reclamando, murmurando. Nós vemos algo tremendo acontecendo no capítulo 14, do capítulo 10 ao capítulo 14, quando Deus liberta o povo da escravidão, após fazer cumprir com 10 pragas, 10 milagres, para que o Faraó liberte o seu povo. Então, quando o povo ele consegue ser liberto, Deus então provê ali a libertação do povo. Deus abre o mar de uma tal maneira que o povo passa enxuto, e esse mesmo mar que se abriu para o povo passar, ele também se fecha no meio, quando o Faraó e o seu exército está atravessando, o exército do Faraó está atravessando, e faz ali o exército do Faraó morre nessa travessia.
E no capítulo 13 nós vemos o povo celebrando, cantando, louvando a Deus, dançando. E no capítulo 14 nós vemos então o povo, 3 dias depois daquela grande celebração, começam a murmurar, começam a reclamar, parece que tudo aquilo que Deus fez, a memória se apaga. E nós vimos no domingo que uma das possibilidades é que às vezes nós temos algumas expectativas na nossa vida, e por elas não serem supridas, nós acabamos ficando entristecidos, o nosso coração acaba ficando enfermo, e começamos então a murmurar, começamos a reclamar. Porém nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor, não podemos se esquecer que Jeová Nissim, o Deus é a nossa bandeira, é Ele e por Ele que nós lutamos, é por Ele, para Ele que nós estamos nessa jornada, nesse percurso. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Deus está no nosso meio, está conosco, meus irmãos. E às vezes parece que se esquecemos disso. E nós vemos em Êxodo capítulo 17, 2 grandes temas, 2 grandes divisões em Êxodo capítulo 17. Do verso 1 ao verso 7, nós vemos a água da rocha em Refidim, aonde ali em Refidim, o povo vê um milagre acontecendo. Moisés é usado por Deus para que através da rocha as águas, o povo tenha água. Um segundo tema desse capítulo, do verso 8 ao verso 16, onde nós vemos a batalha contra os amalequitas. E algumas pessoas vão comparar esse texto com um texto lá de Números, capítulo de número 20. Em Números, capítulo número 20, apesar do paralelismo, né? Quando eu falo paralelismo, é algo que parece, algo que nós podemos tentar comparar, apesar de um possível paralelismo, uma história semelhante a essa de Êxodo capítulo 17, mas nós vemos evidência de serem textos diferentes. Algumas coisas que me ajudam a afirmar isso que eu estou falando para os irmãos. Primeiro, em Êxodo capítulo 20, nós vemos que a palavra rocha é diferente da palavra rocha utilizada aqui em Êxodo capítulo de número 17. Por exemplo, no verso 6, aqui a palavra rocha é tissur. E a palavra usada em Números capítulo 20, verso de número 8, é selai, né? Aqui no capítulo Êxodo, olha só, pode pôr lá, Renato, isso. Em Números capítulo 20, verso 8, Números. Nós vemos então que Deus falando ali a Abraão, né, a Moisés: toma o bordão, ajunta um povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha. Então nós vemos aqui em Números capítulo 20, verso 8, que Deus fala para Moisés falar a rocha. E essa palavra rocha em Números é selai. Em Êxodo capítulo de número 17, pode pôr no verso 6 agora, Renato? Êxodo capítulo 17, verso 6, nós vemos Deus falando assim: eis que estarei ali diante de ti, e sobre a rocha em Horebe ferirás a rocha. Então nós vemos aqui 2 coisas diferentes. Primeiro, em Êxodo, Deus falando para Moisés ferir a rocha. Em Números, falando para Moisés falar a rocha, não é? E a palavra rocha aqui em Êxodo 17 significa uma rocha grande, né? Esse termo hebraico, tissur, significa então uma rocha grande, diferente de Números capítulo 20, que era selai, que representa uma pedra, um pedaço de pedra. E então nós vemos aqui 2 termos diferentes e 2 formas de agir. E aí nós já podemos ver um grande problema. Talvez a nossa primeira lição aí que nós podemos tirar desse texto, do ensino bíblico. Eu até postei uma mensagem essa semana, é que nada, meus irmãos, preste atenção nisso, nada acontece 2 vezes da mesma maneira.
Nós temos a mania, muitas vezes, de querer repetir as coisas. E principalmente quando estas coisas, algo bom na nossa vida acontece. Não é ruim isso. Não é ruim a gente querer que coisas boas, elas se repitam. Mas o grande problema é assim que, como Moisés, nós não refletimos antes de fazer as coisas. Talvez você pense assim, não, eu já fiz isso no passado, eu já sei. E aí você não reflete, você não pensa a maneira adequada de se fazer naquele momento. Aí você vai tentar replicar a mesma atitude, a mesma ação que você fez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. No caso aqui nós vemos talvez uma diferença de mais de 30 anos de um texto para o outro. Então Moisés, sem refletir, sem pensar, lá em Números capítulo 20, quando Deus fala para Moisés falar a rocha, em vez de falar, ele faz o quê? Ele faz o que Deus tinha mandado ele fazer em Êxodo capítulo 17, que era ferir a rocha. E por causa dessa desobediência, por causa desse agir sem refletir, por causa de achar que já sabia o que deveria fazer e não se santificou, o texto vai dizer, né, lá em Números, por não ter santificado-se a Deus, Moisés então vai perder o direito de entrar na terra prometida. E quantas vezes nós estamos ludibriados aí pelo fato de já termos feito algo parecido antes, ou visto alguém fazer, e acreditamos que devemos repetir a mesma forma. Quantos casamentos, famílias, igrejas acabam se desfazendo porque querem copiar a experiência de outros para si. Ei, você não está casado com a esposa, e nem você não está casado com o marido do seu vizinho, não. A experiência que eles estão vivendo é a experiência deles. Deus tem uma missão própria, única para a sua vida. Quem diz que você tem que repetir as mesmas experiências do que os outros? Quem diz que você tem que fazer as mesmas coisas que as outras pessoas estão fazendo? Muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque muitas vezes a gente faz sem refletir. Eu acho interessante aqueles especialistas em igrejas que dizem assim, não pastor, tinha que fazer assim, porque no meu tempo a gente convidava as igrejas e fazia desta forma, e fazia o violão desta forma, e o pessoal fazia assim, fazia assado. Quem disse que nós temos que ficar imitando as coisas que nós fazíamos no passado? Tem princípios e situações que nós devemos sim, que são bons, que a nossa tradição tem realizado, é bom mantermos as tradições, porém, nem tudo que você fez no passado, que deu certo lá atrás, vai dar certo hoje. Tem muitas técnicas evangelísticas que o povo ainda insiste nisso, que hoje não está adequada para o nosso tempo. George Barna, um grande pesquisador do crescimento da igreja, ele escreve dizendo o seguinte, ele diz que igrejas que vivem o ministério por imitação, quase invariavelmente resulta em deteriorização e não em crescimento. Isso quer dizer o quê? Que a igreja aqui em Cidade Júlia, se ficar querendo imitar a igreja lá do Paraguai, lá dos Estados Unidos, a igreja lá da Romênia, a igreja lá nós provavelmente não vamos conseguir ter os mesmos resultados, e muitas vezes surte até um resultado diferente. Por quê? Porque Deus tem uma missão e um propósito para cada igreja. Deus tem uma missão e um propósito para cada um de nós. Você não precisa ficar imitando fulano, ciclano. Tanto é que Paulo vai, quando fala para ser seu imitador, ele aponta para Cristo, o único que nós devemos imitar. Para cada um de nós, Deus tem uma direção, e por isso que é importante você estar sempre com os ouvidos abertos. Por isso que vocês têm que estar sempre sensível em aprender. Quem disse que a igreja que você fez parte há 30, 40 anos atrás, que você juntou aquele grupinho de irmãos e conseguiram comprar um terreno e construir uma igreja, louvado seja Deus, quem disse que é hoje dessa forma nós conseguimos plantar igreja? Temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente faz coisas e não refletimos porque nós estamos fazendo. Temos que avaliar. Tem muita família sofrendo,
Muitos casamentos aí deteriorando, porque o sujeito quer viver como se vivia 10, 15 anos atrás. Acha porque conquistou aquela novinha há 15 anos atrás, ela continua gostando das mesmas coisas hoje. Ei, marido, tem que conhecer a sua esposa, ela mudou. Ei, mulher, nós mudamos. Temos que vivemos, alguns estudiosos dizem que a nossa vida é feita de ciclos, né? A cada momento nós mudamos as nossas preferências, os nossos gostos. A vida é dinâmica. E o nosso Deus, em cada fase da nossa vida, né, nós temos que estar atentos à sua direção. Os princípios, eles são eternos, eles não mudam. Mas a maneira de se fazer, a maneira de se viver pode se mudar. Dependendo da cultura, dependendo da localidade, dependendo do tempo. E o grande problema é que às vezes, assim como Moisés, queremos viver a mesma experiência, fazer as mesmas coisas. Paulo nos deixa um recado lá em Filipenses capítulo 3, deixando-nos as coisas que para trás ficam e avançando. É cada dia avançar. A vida cristã é um dia de cada vez. A vida cristã não vale as batalhas e as vitórias que você conquistou lá atrás. É todo dia nós temos uma batalha a ser vencida. Então, no primeiro ponto que nós podemos aprender aqui, é que nós temos que estar prontos a escutar a voz de Deus e a sua direção. Não é porque algumas vezes deu certo fazendo isto ou fazendo aquilo, significa que hoje você deva fazer da mesma maneira. Cuidado, cuidado. Tem casamento se desfazendo aí com 30, 40, 50 anos. Porque o marido ou a esposa se acostumou com aquela vida de 40, 30 anos atrás. Ei, você lembra aquele tempo que você namorava? Você lembra aquele tempo que você estava atrás da sua namorada? Né? Você estudou ela, você procurou saber o que ela gostava, você levava ela nos lugares que ela gostava, fazia surpresa. Agora que você casou, não estuda mais a esposa, não sabe mais do que ela gosta. Cuidado, meu querido, cuidado, minha irmã, meu irmão. Nós temos que a cada dia estarmos prontos a aprender. Estarmos prontos a aprender, estarmos prontos, sensíveis para ouvir a direção de Deus. É muito triste quando nós vemos uma pessoa que passou 20 anos, 30 anos na igreja do Senhor, buscando ao Senhor e de repente se afasta. Sabe por que se afasta? Porque muitas vezes é orgulhoso, muitas vezes se tornou soberbo, muitas vezes se achou superior aos outros e esqueceu que quando ele começou na caminhada cristã, estava pronto a aprender. Vinha um irmãozinho aqui na frente e falava tudo errado, falava enrolado, e ele dava glória a Deus, louvado seja o Senhor, e vibrava com cada ensinamento, e vibrava com cada princípio novo, e vibrava com os textos da palavra de Deus. Aí passou-se os anos, aí ele começa a olhar com um olho crítico, falando, será que é assim? Espera aí, mas Calvino disse dessa forma, Armínio disse dessa outra forma, o pastor fulano disse disso, será que isso é mesmo dessa forma? E começa então, não está pronto a aprender. Isso é um grande perigo para a vida cristã, isso é um grande perigo, nós não crescemos. Pois bem, nós vemos no texto também, aqui em Êxodo 17, algumas perguntas, principalmente na parte primeira ali, do verso 1 ao verso 7. Nós vemos algumas perguntas, 4 perguntas, em 4 versículos, algumas perguntas. No verso 2, a pergunta é assim, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? E essa é uma questão do líder muitas vezes. Ele tem que entender que muitas vezes as pessoas compreendem mal. Nós já dizemos no Êxodo capítulo 16, nós vimos que Moisés faz ali uma grande defesa, dizendo, procurando justificar-se diante do povo, dizendo, ei, não é para mim que você tem que murmurar, não é contra mim que você tem que contender. Né? Porque quem te trouxe até esse deserto? Quem é que te conduziu até este momento? E muitas vezes a gente está acusando as pessoas erradas. Muitas vezes a gente não está observando a situação.
e estamos achando que aquela pessoa, o papai, a mamãe, o marido, a esposa, o chefe ali, é o responsável por essa situação. Ei, cuidado! Às vezes, Deus está te provando e te permitindo esse teste. O verso 3 ensina faz uma outra pergunta. Por que nos fizeste subir do Egito? Geralmente, quando a gente acaba perdendo a visão, quando a gente acaba perdendo o senso de propósito, a gente começa a se questionar. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Será que não estaria melhor lá atrás? E aí o grande perigo é idealizar o passado. Achar que lá atrás era melhor do que o presente. A gente começa a ter criar um falso cenário do passado, não é? Porque lá no Egito você era escravo, lá no Egito você estava sendo subjugado, lá no Egito você não tinha tempo para adorar a Deus, lá no Egito você não tinha tempo, não tinha oportunidade de ter um filho homem, seus filhos eram jogados no rio, lá no Egito você não tinha liberdade para ter uma família. Ah, não, mas no Egito estava melhor. Será que estava mesmo? Será que nessa vida de pecado estava mesmo? O verso de número 7, ou melhor, verso de número 4, Moisés faz a seguinte pergunta: que farei a este povo? Que farei a este povo? Porque no verso 7 nós vemos essa pergunta: está o Senhor no meio de nós ou não? Quando é que nós sabemos? Quando é que você pode reconhecer que Deus está com você? Quando é que nós reconhecemos que Deus está conosco ou não? Só quando tudo vai bem? Esse é o grande perigo das falsas expectativas. Queridos, a vida cristã, ou melhor, a vida não é um mar de rosas. Existe uma falsa teologia, né, a teologia da prosperidade, a teologia aí do pensamento positivo, do positivismo, né, que afirma que você tem que estar bem em todos os momentos, que você não vai passar por lutas e nenhuma dificuldade. Ei, uma grande mentira. Por quê? A vida é uma verdadeira batalha. Todos os dias temos que estar prontos para batalhar. Todos os dias temos que levantar e lembrar quem é a nossa bandeira, lembrar do Jeová Nissim, lembrar que porque nós acordamos e quem está guerreando conosco, quem é o nosso general, quem está nos conduzindo nesta guerra. Sabe qual que é o perigo? O perigo é que nesse campo de batalha, a realidade da batalha é que nós estamos em guerra, só que eles chegaram numa região chamada Refidim. Sabe o que significa Refidim no hebraico? No hebraico, Refidim significa lugar de descanso, lugares, descanso. E o grande problema é que muitas vezes nós chegamos em Refidim e estendemos a nossa rede, e aí nós somos que nem alguns cearenses, né? Nada contra os cearenses, que são uma benção, nós temos muitos irmãos cearenses, deita na rede lá gostoso, tranquilo, calmo, e esquece que mesmo em Refidim, né, eu estou falando cearense porque nós temos aqui o irmão Irã, o irmão Adair, o povo lindo lá do Ceará que eu amo demais. Deus mande mais membros lá do Ceará. Então Refidim, lugar de descanso. Só que neste lugar de descanso, preste atenção, meu irmão, nesse lugar de descanso, mesmo nesse lugar de descanso, você tem que estar pronto para a batalha. A jornada na nossa vida cristã é uma batalha constante, não tem refresco, não tem sombra, pois a todo momento nós estamos numa batalha. E quais são os principais inimigos que nós temos? Alguns teólogos vão dizer que os nossos inimigos, primeiro é o mundo. Nós vivemos num sistema que o mundo está corrompido. O mundo jaz no maligno. Esse sistema que nós estamos vivendo está corrompido. Eles querem fechar a igreja sim, eles querem perseguir a igreja sim. Ser cristão a cada dia vai ser mais difícil. Não vai ser mais fácil ser cristão nesse tempo, meu irmão. Está achando que vai ser mais fácil? Esses dias ouvindo numa reportagem numa rádio, e dizendo assim, não,
O governador, né, vai abrir as academias, vai abrir as farmácias, vai abrir o supermercado, mas também vai abrir as igrejas, algo meio sem pé, sem cabeça, né? Então as mídias, né, essa rede de TV maldita aí que faz campanha constantemente contra os cristãos, vão continuar perseguindo, e essa perseguição vai só aumentar, não vai diminuir. Nós vemos políticos dizendo agora que a morte desse Covid é culpa das igrejas. Nós que estamos trabalhando para o bem social, não precisamos nem defender a igreja para você, que você sabe o quanto nós trabalhamos para o bem dessa nação, o quanto os homens e mulheres durante todo o século, em várias épocas de pandemia, se colocaram à disposição, estavam no campo de batalha, estavam ali sofrendo com aqueles que sofrem, estavam juntos com aqueles doentes, abrindo hospitais, abrindo escolas, né, contribuindo para o bem da sociedade. Aí se levanta um dizendo que, culpando aí porque perdeu as eleições, que a igreja é a grande culpada, dizendo que é responsável a igreja, e a igreja dizendo contra a igreja. Queridos irmãos, esse discurso só tende a aumentar, esse discurso de ódio contra os cristãos. Isso é muito perigoso, e nós temos que orar, porque nós estamos em guerra. O mundo não é a nosso favor, e se você, meu irmão, conforme diz lá em 1 João, capítulo de número 12, ou melhor, 1 João, capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Tiago, capítulo 4, verso 4, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Infelizmente, algumas ditas igrejas, né, algumas entidades religiosas, né, trago o mundo para dentro da sua igreja. Por quê? Fazendo dessa forma, a igreja vai crescer, a igreja vai expandir. Certo pastor se levantou na rede nacional, no YouTube, dizendo: não, na minha igreja nós temos muitas pessoas que são casadas, mas com pessoas do mesmo sexo, nós não vemos assim, são irmãos, né, são pessoas que, né, então, adotando uma postura favorável à morte de crianças dentro do ventre, são favoráveis à distribuição de drogas. Então nós vivemos um evangelho deturpado, e muitos ditos evangélicos, que são mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E isso nós estamos vivendo um campo de batalha. Cuidado com as mensagens que você escuta no YouTube, cuidado com as mensagens desses evangelismos que nós temos espalhado hoje na face da terra, porque Tiago nos alerta que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus, porque na verdade o mundo é o nosso inimigo. Nós vemos que a carne é o nosso inimigo. A cada dia nós temos que fazer morrer esta carne. A cada dia este Adão tenta se levantar, tenta nos conduzir a vivermos na carne, mas que em nome de Jesus, lembre-se que hoje Cristo vive em você. Lembre-se que hoje a vida que você vive na carne, viva pelo Filho de Deus que morreu por você lá na cruz, e que a morte já foi pago, o preço do pecado já foi pago por Jesus, e que a cruz de Cristo, a morte de Cristo, você corra para lá diariamente. Nós vemos um terceiro inimigo, o diabo, constantemente. João 10:10 vai dizer que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Não podemos esquecer que temos um inimigo das nossas almas, mas também nós temos alguém que luta por nós. Diferente de qualquer outra religião, o cristianismo é o único que tem um Deus que luta por aqueles que são seus. Um Deus que entregou o seu bem precioso. Um Deus que fez o sacrifício, não o povo fazendo sacrifício, mas Deus fez o seu sacrifício, entregando o seu único filho lá na cruz, para que através da morte de Jesus,
através do seu sacrifício, você pudesse vencer o mundo, a carne e o diabo. A luta, ela é tanto individual como coletiva. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai nos dizer lá no verso de número 26 a 27, o seguinte. Paulo escrevendo diz: quando um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Então nós vemos que a luta, ela é tanto individual como coletiva. Porque a luta do seu irmão, do meu irmão, que faz parte da minha família da fé, é a minha luta. Por isso que nós falamos tanto que precisamos orar uns pelos outros. Por isso que falamos tanto que nós temos que ajudar o nosso próximo, repartindo os nossos bens, repartindo os nossos recursos. Não apenas para tirar um selfie, para botar no Facebook, não é isso. Mas para ajudar os nossos irmãos que estão próximos da gente. Nós não vivemos numa bolha, nós não vivemos numa ilha. Por mais que o mundo, por mais que essa mídia diga para você ficar em casa isolado, nós não ficamos em casa isolados. Nós temos uma família da fé, nós temos pessoas na qual nós partilhamos a nossa vida, vida na vida. Nós compartilhamos as nossas vidas, as nossas lutas. E nós vemos isso na segunda parte de Êxodo capítulo 17, lá em Refidim, quando Moisés chama Josué. E esta é a primeira vez que Josué vai aparecer aqui na Bíblia, aqui em Êxodo capítulo 17. Moisés chama Josué e dá uma missão a Josué para que ele escolha, verso 9. Moisés então diz para Josué escolher homens e sair a peleja contra Amaleque. E ele estaria onde? No cimo do outeiro. Então perceba, meu irmão, que numa batalha, nós temos que ser estratégicos. Numa batalha nós temos que ser estratégicos. Porque aonde esta guerra foi ganha, aonde esta batalha contra Amaleque, esse povo foi ganha, contra os amalequitas foi ganha, foi conquistada. Nós vemos que Moisés subiu junto com Arão e com Hur, em cima do monte, no outeiro, e estendeu as suas mãos, e começou ali a clamar. E quando Moisés estendia as suas mãos, as mãos de Moisés estavam levantadas. Diz o texto que o povo no campo de batalha, o povo de Deus, começou a conquistar, começou a avançar. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, quando a intercessão abaixava, quando o povo para de orar, para de interceder, o inimigo avança, o inimigo ganha campo. Nós temos que ser estratégicos e saber que nós ganhamos a batalha não é apenas estando no campo ali no dia a dia. Não é no dia a dia que você vai conquistar, você vai ganhar. Você tem que se preparar, você tem que buscar em oração. E muitas vezes o sucesso não está atrelado apenas naquilo que todo mundo vê, mas está nas pequenas coisas que você faz no secreto, que você se prepara, que você estuda, que você labuta no secreto. As grandes batalhas, elas são ganhas ou perdidas naquele momento da sua preparação, no momento da sua intercessão. Igrejas que estão morrendo, geralmente, elas têm tudo em prioridade, menos a oração, menos o estudo da palavra. Ministérios que não crescem, que não multiplicam, geralmente não oram, não buscam a direção de Deus. Elas fazem o quê? Fazem igual Moisés. Elas falam assim, elas olham para a igreja do vizinho, elas olham para a igreja do outro país, compram um kit, compra ali as maneiras que a outra igreja está crescendo e fala, não, nós vamos aplicar aqui na igreja. Mas aí não ora, não estuda e quer fazer as mesmas coisas que os outros estão fazendo, e a batalha é perdida. Quantos ministérios são fracassados porque não oram mais,
Quantas famílias estão divididas aí porque não tem mais o seu culto doméstico, não reúne a família, não estende as suas mãos, os pais não levantam mais as mãos sobre os filhos. Que em nome de Jesus, que assim como Moisés subiu naquele outeiro, naquele monte, e ergueu as suas mãos e orou, intercedeu pelo povo, intercedeu pelo povo que estava na batalha. Eu quero incentivar você agora, e nós vamos terminar dessa forma. Nós vamos levantar as nossas mãos, assim como Moisés levantou, e nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos levantar as nossas mãos. Se você tem um filho que está perdido nas drogas, se você tem um esposo, um marido que está falando sair de casa, se você tem uma situação que você está vendo que essa batalha está perdida, o inimigo está tomando conta, que nesta hora nós vamos levantar as nossas mãos e nós vamos crer que assim como Moisés, ao levantar as suas mãos, clamou a Deus e viu o povo sendo vitorioso, nós vamos começar a clamar, porque eu creio em um Deus que responde oração. Você crê? Então a nossa batalha não é ganha somente no campo da batalha. As nossas batalhas são ganhas, a nossa preparação, no nosso tempo de oração, no nosso tempo secreto, ouvindo a direção de Deus.